E tem algo que tu acha legal que tu ensinaria pra gente? Bom, Que tu gostaria de falar sobre? gostaria agora, mesmo que fosse diferente na época de vocês, se expressem. Falem bastante, não tenha medo, não tenha vergonha, mas tipo, se expressem bastante. Não tem medo do que tu é. Tu tem que se aceitar, assim, tipo, vou falar assim, não tem problema tu ter medo, assim, das pessoas vão te aceitar. Sim ou não, aceitou ou não, porque não tem problema isso. Tu nasceu pra ser daquele jeito, então eu só tenho também uma coisa. Sejam vocês mesmos. Só isso que eu tenho pra dizer. O que mais te irrita quando falam da tua geração? Esse ponto aqui eu acho que eu ressaltaria o famoso na minha época era melhor. Não, provavelmente vocês já ouviram, já falaram muito isso. E muitas coisas sim, mas muitas coisas não. Então, eu tenho um tópico que é de uma cartinha que está no episódio anterior, que é o não julgue sem entender. Porque tem muitas coisas que são diferentes, não porque eu quero, mas porque as coisas não são mais como antes. Então eu não tenho como replicar algo que a matemática é diferente. Eu não consigo fazer um 2 mais 2 é 4 se agora é 2 mais 3. Então essa daí é um dos pontos. O não julgar sem entender. O que vocês fazem melhor? Eu acredito que a gente é mais empático. Eu consigo entender as situações e vejo que as pessoas da minha idade também conseguem entender as situações tanto de cima quanto de baixo. Então eu consigo sentir a dor do Natan como eu consigo sentir a dor do Ronaldo das situações. E eu vejo que isso, por exemplo, o meu pai, ele não entende os problemas que eu tenho, ou como ele não entendia do pai dele, que é o meu vô, e assim por diante. Então eu acredito que na questão de empatia, a gente tem se sobressaído um pouco. E a terceira pergunta é o que vocês não aceitam mais? E eu acredito que a palavra é respeito. A gente não aceita mais não ser respeitado. Algo que acontecia muito antes era ouvir e ficar quieto, engolir o choro. Hoje isso é algo que não existe mais. Agora a gente escuta, conversa e resolve. Então tudo tem que ser resolvido. Não sei se é a realidade de todos, mas é algo que é para mim. Essas seriam as minhas 3 perguntas e as minhas 3 respostas. A próxima seria a geração X, que é do meu amigo Ronaldo. Ronaldo, o que mudou do teu tempo para hoje? O que mudou do meu tempo para hoje? Todos os dias existem mudanças, certo? E a gente tem, ao longo dessa caminhada, vindo se adaptando a elas, tentando acompanhar a evolução que é enorme, falando em tecnologia e em outros aspectos, muitas coisas mudaram, mas a gente tem que fazer a nossa mudança também para poder se encaixar e se enquadrar nesta nova geração, poder conviver com pessoas com formações diferentes. Mudou muita coisa, muita coisa. O que tu falaste, aquela questão do respeito, isso é fundamental, né? Respeitar a geração que está vindo. Eu sou um saudosista das coisas que eu vivi, mas eu não posso esperar que vocês tenham saudade de uma coisa que vocês não viveram. Isso é impossível. Então, quando eu percebo que eu falo assim, até uma questão da tua geração, assim, na minha geração era melhor, eu dizer para ti que na minha geração era melhor. Não. Na minha geração, aquilo foi o que eu vivi. Você vai viver outras coisas em momentos diferentes. Uma vez eu estava conversando com meu filho e aí ele dizendo que ele estava mudando a carreira profissional dele e comentando comigo, não vou mais fazer isso agora, a partir de agora eu vou fazer aquilo. E eu pensei comigo, o que eu posso fazer para ajudar ele? Que conselho que eu vou dar para ajudar ele? E acabei dizendo textualmente para ele o seguinte, que eu gostaria muito, muito de, com a minha experiência lá, na época eu tinha 50 anos, de dizer, faça isso e não faça aquilo, faça isso e não faça aquilo, faça aquele outro e não faça aquele outro.
Ou seja, eu estava querendo criar atalhos para a trajetória dele, para ele não precisar cometer os mesmos erros que eu cometi. Só que ao mesmo tempo eu me dei por conta de que a vida dele é diferente da minha. As situações são diferentes da minha, as pessoas com quem ele convive são diferentes das com as quais eu convivi. Então não tenho, eu disse para ele, eu gostaria demais de te mostrar um atalho, mas eu não sei qual é o caminho. Se eu não sei qual é o teu caminho, eu não tenho como te dizer qual é o atalho. E as pessoas vão ter que viver as suas próprias vidas e encontrar os seus caminhos, e dentro desses caminhos elas vão viver as suas experiências, e dentro dessas experiências elas vão criar lastros emocionais, porque amanhã você também vai estar dizendo assim, mas o meu tempo era ótimo. Não significa que era melhor do que hoje. Show. No meu tempo era muito bom, mas não significa que as minhas experiências foram melhores que as tuas. Elas foram simplesmente diferentes das tuas. Tão boas quanto, talvez melhores, talvez piores, mas absolutamente diferentes. Não tem como comparar pessoas, espaço e tempo. Eu convivi com pessoas diferentes, em momentos diferentes, num tempo diferente, que me criou experiências diferentes. Elas são absolutamente diferentes, talvez nem melhores nem piores, mas diferentes. Por uma forma mais simplista, a gente diz que era muito bom. As músicas que eu curtia eram melhores, os filmes que eu via eram melhores, os meus heróis eram melhores que os teus heróis. Na realidade, não, eles eram apenas diferentes. Legal. Eles eram melhores porque era aquilo que eu vivi. Uhum. Eu não vivi a tua vida. Eu vivi a minha. Um gancho do teu trajeto para a próxima pergunta. No teu caminho que tu criou, que tu não quis alterar do teu filho, o que você faria diferente no teu caminho, na tua trajetória? A gente sempre, quando se pega fazendo essa pergunta ou ouvindo essa pergunta, tu pensa assim, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje. Ontem ainda me peguei conversando com um amigo meu e ele me disse isso. Se eu tivesse 20 anos agora, com a cabeça que eu tenho hoje, eu teria feito um monte de coisas diferentes. Isso é impossível. O impossível é algo que ainda não foi feito, né? Então, não existe uma máquina do tempo que me transporte aos meus 20 anos com a minha mentalidade de hoje. Isso é uma construção. Foram as experiências pelas quais eu passei que me tornaram quem eu sou hoje. Eu não teria feito nada diferente. Eu não tenho esse poder. Eu precisei cometer os erros que eu cometi no passado para ter a formação que eu tenho hoje e saber que foram erros. Como eu saberia que era um erro, que foi um erro que eu fiz lá atrás, se eu não tivesse feito o que eu fiz? Ninguém erra querendo errar. Eu não saberia isso. Eu não saberia que foi um erro. Eu só sei que foi um erro, talvez, dentro de uma concepção que eu vejo hoje. Puxa, eu poderia ter feito diferente. Se eu tivesse feito diferente, eu teria uma outra experiência, mas não existe como viver isso. Eu sou aquele que eu sou hoje. E se nós falarmos daqui 10 anos, tu pode me fazer a mesma pergunta. O que tu teria feito diferente nestes 10 anos, daqui para frente? Eu não vou saber responder, porque eu preciso fazer as coisas que eu tenho que fazer, eu vou fazer as coisas que eu tenho que fazer. Somado com experiência de vida, com conhecimento que a vida vai trazendo a gente, talvez tu consiga agir de uma forma melhor, satisfazendo mais a ti do que aos outros, sei lá, de uma concepção diferente. Mas não tem como tu não cometer erros. Porque até a concepção do erro pode mudar. O que era errado há 50 anos atrás, hoje é aceito. E o inverso também. E o inverso também. O que era muito certo há 50 anos atrás, hoje é completamente errado. A gente está recheado de exemplos. Então, esse conceito de erro e acerto pode mudar com o tempo. Entendeu? Sim. E isso fica difícil da gente criar parâmetros para isso. Né? A gente tem que viver.
Uma ótima resposta, a gente tem que viver. O que você mais valoriza? Pra ti, o que é o mais valioso na tua vida? Para mim, valores. Conjunto de valores. Se a pessoa é gentil, se é generosa, se tem empatia, se tem respeito. E isso é em relação a tudo e a todos. Se respeita os animaizinhos, se respeita os mais velhos, se respeita uma faxineira, o presidente de uma grande empresa. Quando começa a ter tratamentos diferentes para pessoas que fazem coisas diferentes, eu confesso, não é para mim. Não gosto. Né? E se é para ter comportamentos para agradar que foge o que a pessoa é, também não gosto, porque aí foge a autenticidade. Então, o que eu prezo muito, o que eu valorizo numa pessoa, e talvez por isso seja seletiva, é a autenticidade e honestidade consigo mesmo. E sempre ter um conjunto de valores que norteiem a vida da pessoa. Isso, para mim, é inegociável. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser gordo, pode ser alto, não interessa. Mas isso, para mim, é inegociável. Tem que ter esse conjunto de valores. Porque isso nos trouxe até aqui. E por mais que tenha tecnologia, por mais que tenha IA, por mais que tenha robô, isso vai nos conduzir para o futuro. Nós não podemos abrir mão disso. Valores. Ótima resposta. O que você acha das novas gerações? A minha geração e a geração do Natan. Eu acho que não tem geração melhor ou pior. É o que o Ronaldo falou antes. É cada época, cada situação no seu tempo, na sua realidade. E é um somatório. Eu busco assim, o pai foi uma referência para mim, né? E ele sempre dizia, e isso é uma verdade hoje também, eu acho que para o Natan isso também é uma verdade. Para o Natan enxergar mais longe, ele deve subir no ombro do pai dele e da mãe dele, que tu consegue enxergar mais longe. Então elas se somem, elas têm que ser somadas. O que a gente aprendeu, o que os anteriores aprenderam, o que nós podemos ensinar, cara, isso tudo soma. Que isso, para mim, é uma questão filosófica pessoal mesmo. Nós somos uma construção se caminhando para perfeição, sabendo que ela nunca vai existir. Mas nós temos que nos encaminhar em direção a isso. Ser o melhor ser humano possível. Isso só se consegue somando as experiências de todos ao longo da história. Onde nós erramos, onde nós aprendemos, o que fica, o que deve ser corrigido. Acho que essa soma deve nos motivar e ninguém deve ser descartado. E se nós estamos aqui hoje, amanhã em outro lugar, é porque isso tudo está conectado e tem um porém. Eu não sabia que ia ter esse jogo de baralho hoje. O Rainer me convidou, mas olha só, eu saio hoje daqui melhor do que eu entrei. Conheci o Ronaldo, não conhecia, não conhecia, conheci você um pouco melhor, né? É isso, a vida é isso, um somatório, não tem um pior ou melhor. Vamos nos somar e vamos buscar essa construção coletiva, sermos melhores para ter uma sociedade melhor e para todo mundo ter direito à sua máxima felicidade. Acho que é isso que eu acredito. Show. E agora uma última pergunta para você. Você comentou ali sobre a base do Natan, falando sobre a tua base. Como que é a tua visão sobre como era antes, como era teu tempo de infância? Olha, era como tinha que ser, sem nenhum arrependimento. Vamos dizer, eu ainda me lembro sem eletricidade, eu me lembro da casa que nós morávamos sem luz. Isso não me gera sofrimento nenhum, porque tinha alternativas na época que, pelo fato de não saber que tinha luz, tu não tinha necessidade da luz, porque tu não percebia que ela existia, né? Eu me lembro da nossa primeira televisão, que era uma preta e branca, Telefon, grande, a tubo, demorava para carregar. Cara, eu olho isso para trás, eu me sinto bem, porque eu tive essas experiências. Que hoje, se eu falo para isso para alguém mais jovenzinho, as pessoas têm dificuldade em entender isso. Como é que vocês conseguiram viver naquela época? Mas era assim, era maravilhoso, vamos dizer, tu não tinha TV, e aí liberava tempo para tu estar na rua. Aí tu jogava futebol, jogava handball, speedball, fazia teatro nos potreiros. Entende? Tinha outras situações que hoje não existem, mas essa geração de hoje tem felicidade em outras coisas, que também são tão felizes como eu era feliz jogando bola no chão batido lá, machucando os dedão e eventualmente apanhando de noite em casa, chegava tarde em casa. Mas era assim e era muito feliz. Então, zero arrependimento, só agradecimento. Isso me formou, isso me forjou, isso me fez ser quem eu sou.
E como isso foi para mim, foi para muitos outros também, e essa nova geração também agora, em cima dos impactos que vive e tem no todo dia, também vai forjar elas, né? E cada um tem a escolha que deve ser feita. Eu quero ir para o bom caminho ou para o mau caminho. Isso sempre está na escolha de cada um. Mas não podemos esquecer uma coisa: tem consequências. Tem consequências, cada escolha tem consequências. Então a sugestão que eu façam boas escolhas. Façam boas escolhas. Vale a pena. Show. Agora, para finalizar, pessoal, esse foi o podcast agora do Geração em Comparação, o segundo episódio, com o Natan, de 11 anos, representando a geração Alpha, comigo com 23, representando a geração Z, o Ronaldo com 61, representando a geração X, o Elson com 63, representando a geração dos Baby Boomers. Então aqui é um amplo leque de idades, representando várias gerações, e acredito que é isso, pessoal. Muito obrigado, foi ótimo poder aprender com vocês. E espero que venham mais por aí. Ok. Ok, eu que agradeço a oportunidade. Abraço para todos. Abraço, valeu.